Olá, sejam todos bem-vindos ao programa OAB na TV. Hoje nós iremos falar sobre justiça restaurativa e direito sistêmico. A nossa convidada é a presidente da comissão dessas duas temáticas aqui da subseção de Itajaí e vai participar conosco para esclarecer dúvidas sobre essas áreas bem recentes da área do direito. E você já sabe que, além de acompanhar o programa OAB na TV, aqui na TV Câmara, todas as terças e quintas-feiras, também tem à disposição os nossos canais do YouTube, do Facebook e também do Instagram. Ali a gente disponibiliza os links com as entrevistas completas. E hoje, então, aqui no programa OAB na TV, nós recebemos a presidente da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico aqui da subseção, a doutora Ana Flávia da Silveira, que já está aqui, do outro lado da telinha, para participar conosco e esclarecer dúvidas sobre essas áreas do direito que são bem recentes. Doutora, obrigada por participar aqui conosco do programa OAB na TV e trazer esses esclarecimentos então para a gente. Muito obrigada, seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Já começamos então falando sobre justiça restaurativa no Brasil. O que seria a justiça restaurativa? Bom, então, a justiça restaurativa no Brasil, ela é um procedimento aplicado a processos criminais, né? Então, hoje no Brasil, a justiça restaurativa ela se aplica mais voltado no Estatuto da Criança e do Adolescente e de forma mais completa, e outras áreas também está sendo implementada, até em Santa Catarina. E a justiça restaurativa, ela vem como uma contraposição, de uma concepção assim tradicional da justiça criminal. Então, essa nova visão de justiça, ela propõe até um novo paradigma, numa definição de crime e os objetivos da justiça. Então, o papel da justiça, que ela deve ser a restauração de violações, a reparação de danos causados, não somente a vítima, que é a ideia, mas também a sociedade, o ofensor e as relações interpessoais. Enquanto, no contrário, na justiça, digamos, ali a punitivista, ela coloca o crime como um ato violador de norma estatal, Então, seria essa questão de inovação, ao invés de punir, ela começa a restaurar, na questão criminal mesmo, que seria voltado para isso. Doutora, e na prática, como que funciona, depois de trazer essa explicação sobre justiça restaurativa, na prática, como que ela funciona? Então, ela tem um método, de acontecer, que existe algumas etapas, que envolve. Então, assim, quando é decidido a fazer a justiça restaurativa, eles passam por algumas fases, que existe o pré-ciclo, que depois a gente pode explicar até um pouquinho melhor, que existe o pré-ciclo, porque precisa entender o que está acontecendo para poder também entender o que fazer, Existe também o encontro ali, para depois que a pessoa entende qual é o trabalho que deve ser feito, qual é a problematização, existe o encontro para colocar em prática o círculo restaurativo, que se fala, E existe o pós-encontro também para entender se deu certo, se não deu. E tudo isso é com muito diálogo, muita avaliação até profissional, Porque existem muitas pessoas envolvidas quando se vai fazer um ciclo restaurativo. Mas um pouquinho mais para frente a gente também pode falar como que é feito, de forma judicial, extrajudicial, porque ela abraça muita coisa, nesse sentido. Eu acho que deu para falar um pouquinho assim por cima. Depois a gente fala um pouquinho mais. É importante, doutora, pontuar então sobre essa questão da justiça restaurativa, porque é uma nomenclatura ainda muito recente, assim como a questão do direito sistêmico, e às vezes os dois podem até mesmo ser confundidos. Agora a gente vem com a explicação, então, o que seria o direito sistêmico, Então, de início a gente precisa entender que o direito sistêmico ele não é um ramo do direito no sentido de que ele não é como se fosse um direito civil ou um direito penal, direito do trabalho, não é. Ele é uma forma de ver o direito, por meio de leis sistêmicas, que a gente tem,
e por meio de posturas, de estratégicas, de técnicas que são baseadas nessas teorias sistêmicas, né, de forma ampla também, e que não fica, que não fica apenas circunscrito numa visão sistêmica. Ela abrange, que quem fez essas leis sistêmicas, todo esse pensamento sistêmico que falamos, foi um filósofo, que foi o Bert Hellinger, né? Então, assim, tudo que ele estudou é aplicado também até as constelações familiares, né, que são até um assunto comum, que está em alta também, que está dentro do direito sistêmico, mas ele não se reduz a isso, e não pode se reduzir a isso. Né? Então, ele pode ser visto como uma ruptura do direito tradicional cartesiano, né, por um direito mais humanizado, que a ideia também da justiça restaurativa também é essa, humanizar ainda mais em processo penal, em processo crime, também tentar humanizar dessa forma, e agora também em direito de família, também um direito sistêmico, e dentre outras áreas que a gente pode também considerar, né? Então, ele vai desconsiderando uma ideia de conflito, uma ideia de combate, né? Como tem um marco divisor aí, sempre uma parte contra a outra, tem um ganhador e perdedor. Então, essa que vem para quebrar aí os paradigmas e tudo mais. Isso seria a ideia do direito sistêmico, também semelhante na justiça restaurativa, mas são diferentes. A gente tem como pontuar, então, as principais diferenças entre esses dois temas que a gente trouxe aqui, justiça restaurativa e direito sistêmico? Sim, então, eu imagino que a forma mais correta de a gente fazer uma distinção entre os dois seria a questão de matéria, porque a justiça restaurativa é matéria penal. Então, quando a gente vai aplicar quando vai ser aplicada a justiça restaurativa, é a ideia crime, né? Quando houve um crime, né? E quando a gente está falando do direito sistêmico, a gente vai pensar em outras coisas, principalmente em conflitos familiares. Quer dizer que eles devem andar separados? Algumas coisas, sim, de matérias, mas a essência deles são iguais, né? Que a ideia de desconstruir o conflito, né? De tentar fazer com que se renove e busque por uma cultura de paz, né? Tentando aí quebrar esse tabu da ideia do conflito e tudo mais. Então, dentro da justiça restaurativa e dentro do direito sistêmico, a gente tem uma busca incessante por uma cultura de paz, por uma cultura de conciliação e tentar desconstruir tudo isso. Seria a semelhança e a diferença delas. Como que elas surgiram? Porque não é um tema que a gente ouve há muito tempo aqui no Brasil. Eu não sei se fora do Brasil já existia há mais tempo, mas como que elas surgiram, tanto aqui quanto fora? Sim. Então, a justiça restaurativa, ela surgiu há um tempo atrás, eu acredito que na década de 70 houve estudos, né, em alguns países, principalmente no Canadá, que teve, né, Estados Unidos também, em que começaram a perceber que a justiça punitiva, ela não estava dando muito resultado, né, numa questão social e até individual, porque quem sofre a pena, né, sobre o determinado crime, imagina, tem alguns até que acontece a reincidência e tudo mais, e por que isso, né? Então, começa a perceber uma falha na justiça normal, na justiça comum, que é a punitiva. E aí começaram a perceber que acontece alguma coisa, tem que fazer alguma coisa sobre isso. E ao restaurar o conflito, de algumas formas, né, com alguns mecanismos usados ali, até experimentados, perceberam que houve resultados muito bons, no sentido de humanizar mesmo o conflito, até o crime, né? Então, assim, a gente tem alguns marcos. O principal seria esse experimento que teve, né? Que aí foi surgindo diversos estudos. Outra coisa que foi é que a ONU, em 2002, reconheceu a justiça restaurativa. Então, ela regulamenta como uma forma de resolução de conflito também. E no Brasil, ela surge em 2016, né? Então, a justiça restaurativa, a ideia seria dar um equilíbrio para as relações, né? Então, o comportamento dilitivo... O comportamento dilitivo era prejudicial às vítimas e as atitudes poderiam ser tomadas por eles para reparar os danos causados. Né? Então, seria essa a ideia de início, a justiça restaurativa. Bom, o direito sistêmico,
Ele surgiu no Brasil em 2004, né? E é o nome direito sistêmico, a gente precisa entender que ele foi criado aqui no Brasil, esse nome direito, né, sistêmico, por uma abordagem, né, por uma abordagem sistêmica e que ela propõe uma aplicação da ciência jurídica em um viés terapêutico, né? Então, ela visa utilizar as leis para tratar questões geradoras de conflito sobre uma ótica que rege as relações humanas, né? Então, assim, a gente também tem as constelações familiares nesse sentido. É uma das coisas, né? Como eu tinha falado antes. E quem vem trazendo esse nome é o juiz Sam Stork, né? Ele foi o pioneiro na utilização da abordagem sistêmica. Então, ele olhava para os conflitos de modo que ele percebia que tinha algo além daquilo ali que ele estava olhando, daquele conflito familiar. Ele percebia que existia talvez uma mágoa, alguma coisa que não estava sendo resolvida e que estava oculta além daquilo ali, né? Então, isso que vem mostrar também. Então, esse tipo de visão terapêutica, ela vem trazer algumas soluções melhores, né, do que aquela justiça tradicional, em ali resolver a questão e tudo mais, e passou e é um processo a menos, não é, né, é outro sentido. Então, assim, eu tô falando de leis sistêmicas, mas eu vou falar uma das e só para contextualizar, para não ficar muito solto. Então, a gente sempre pensa nas leis sistêmicas, que é a lei do pertencimento, lei da ordem, lei do equilíbrio. Então, essas são as três principais, né, pelo Bert Hellinger, que ele fala sobre isso e são aplicadas nesses casos, quando se tem uma visão sistêmica, né? E dentro dessas coisas existem diversas outras modos de perceber o conflito para que a gente conseguir, novamente falando, uma cultura de paz, né? Tentando alcançar. Perfeito. Acho que é isso. Perfeito, doutora Ana Flávia continua aqui conosco, a gente só vai para um breve intervalo, mas na sequência a gente volta para falar mais, porque a gente tem a questão dos princípios, a gente tem a questão da aplicação sistêmica. Doutora Ana vai no próximo bloco, então, explicar um pouco mais para a gente sobre esses termos, né, que vem com certeza esclarecer muito sobre esses assuntos que são pouco ainda debatidos aqui na nossa região, principalmente. Não é comum a gente ouvir falar desses temas. Daqui a pouquinho, então, a gente volta com mais informações na nossa entrevista de hoje. De volta com o programa OAB na TV, e hoje a gente recebe a presidente da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico aqui da subseção de Itajaí, doutora Ana Flávia da Silveira. E nesse bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o que são os princípios da justiça restaurativa. A gente no primeiro bloco trouxe uma contextualização sobre essas nomenclaturas, né, doutora? Agora a gente fala dos princípios, então, da justiça restaurativa. A gente tem a voluntariedade, né? A justiça restaurativa, ela não pode ser forçada, tem que ser algo que as partes concordam em fazer, né? A consensualidade, entrar no consenso, confidencialidade, né? Então, assim, o que acontecer ali, todo caso, o que foi conversado, deve ser confidencial também. Celeridade, óbvio, porque, né, a partir do momento que a gente tem um método de solução de conflito ali, que as partes estão disponíveis e dispostas a fazer um acordo e tudo mais, é sempre mais célere, né, porque a gente consegue finalizar um processo aí a partir dessa decisão, né. Tem urbanidade, adaptabilidade e imparcialidade, porque até quem está conduzindo aí deve conduzir na maior imparcialidade possível, não dar opinião e tudo mais. Até quem participa, eu imagino que seria um olhar aí sem julgamentos e tudo mais, né, a partir do momento em que faz o ciclo ali, todas as considerações, como a gente tinha falado ali, né, do estudo, antes de colocar em prática e tudo mais. Então, eu imagino que seria interessante também nesse sentido. E seriam esses os princípios. Perfeito. E o que é a aplicação sistêmica?
Então, a aplicação sistêmica é um dos modos de abordagem, né, das leis sistêmicas, que dentro da área do direito, é importante falar que o sistêmico, eles não se limitam a constelações familiares, né? Ela também compõe, claro, o direito sistêmico, mas não seria isso. Então, a aplicação sistêmica, às vezes, ela pode ser aplicada no momento em que atender um cliente, no momento em que for, sei lá, buscar algum processo e olhar para aquilo ali de forma mais humanizada, entende? Ou de outro modo, talvez no modo de comportamento diante de uma audiência, conseguir também ouvir a outra parte, entender, tudo voltado também numa ideia pacífica, né? E seria isso. Claro que as constelações familiares também são interessantes, né? Também aplicadas no direito. Só que, assim, às vezes nem sempre a pessoa quer fazer, nem sempre a parte está disponível a olhar para o conflito e a mexer com aquilo, com mágoa e tudo mais, às vezes não quer. Mas às vezes, em contrapartida, dá para tu fazer uma fala legal, interessante, falar de ordens do amor ali, né? Aquelas leis interessantíssimas de que tem que respeitar né, a posição de cada um e tudo mais ali dentro de um conflito. Então, abrir a mente, talvez, da outra pessoa já é uma aplicação sistêmica. Então, eu imagino que de diversas formas a gente consegue aproveitar o conceito disso, né? E como que Acho que é isso. Certo. E como que desenvolve a justiça restaurativa? Então, mais ou menos daquele jeito que eu tinha falado lá no início, eu vou repetir um pouquinho, falando um pouquinho mais. Então, existe o pré-círculo, né, o pré-encontro, onde é feito todo o trabalho, né, para entender como e o que vai ser trabalhado, qual é o problema, né, ali na justiça restaurativa, no caso, entender o crime, né, o que foi, como é que foi, quem não foi, quem está envolvido no caso, quem não está. E depois a gente tem o segundo encontro, que seria um círculo de mediação restaurativa. E aí, pelo círculo restaurativo, existem as falas, o diálogo, né? São questionamentos, isso é feito num círculo, e ali as pessoas falam e escutam também, né? Só pode falar a partir do momento que tem, né, a gente fala que é o bastão da fala, tem uma certa autorização, só pode falar enquanto tu tem esse bastão na mão. Enquanto isso, você ouve a outra pessoa. Então, é bem terapêutico também, né? E tudo mais. Depois desse encontro, claro, vai surgir alguma solução para o problema ou não, né? E aí existe o pós-encontro, que seria um acompanhamento para ver se deu certo esse acordo, né? Se estão sendo cumpridos, qual é a necessidade de cada parte, se talvez não foi ou se foi, e os efeitos que geraram depois. Pode ser feito de modo judicial e pode ser também extrajudicial, que a gente fala também que pode ser em outros lugares, tipo, pode ser feito na comunidade, pode ser feito nas escolas, né? Então, toda essa prática ela pode ser aplicada em outras coisas, não necessariamente a gente precisa, essa prática do círculo restaurativo, né? Não necessariamente precisa estar vinculado sempre a crime, mas quando a gente está falando de justiça restaurativa, ali aqui no direito, a gente está falando de crime. E quando a gente ouve essa explicação sobre justiça restaurativa, a gente imagina que a justiça restaurativa ela é formada por um grupo, né? Quem que faz a justiça restaurativa? Então, é um processo que envolve várias pessoas, né? Então, existe um núcleo em cada comarca, está sendo feito em Santa Catarina, né? Então, assim, existe o facilitador, que ele conduz, né, todo o círculo, ele facilita o encontro, né, e vários profissionais também têm envolvimento, como assistente social, por exemplo, psicólogo, né. No judiciário, ele se realiza com uma equipe também, que possui condições, né, de dar todo o suporte, e fora também são grupos que fazem, assim, que organizam, né? Mas é importante entender que, por exemplo, não existe um profissional exclusivo conduzindo, né, e tornando possível a justiça restaurativa. Ela é feita em grupo, com toda uma estrutura para que aquilo possa acontecer. Isso tanto no judiciário quanto se fizer extrajudicial.
né? Então, é necessário perceber várias outras coisas, assim, nesse sentido, de que ela não é assim, simplesmente vamos fazer um círculo restaurativo. Eu imagino que não, que precisa de mais coisas, mas são assuntos delicados, né? E quem não tem, acho que talvez uma certa entendimento ali do que está acontecendo, talvez possa falar, isso é difícil, é delicado, porque é a vida das pessoas, talvez coisas que as pessoas não queiram contar ou não queiram falar, né? Então é tudo assim, bem pensado. E quando a gente fala em justiça restaurativa, a gente fala de que tipo de penas? Então, a justiça restaurativa, ela não penaliza, né? Então, ao contrário do que a gente tem de conceito da justiça tradicional, ela não trabalha com a pena e nem com a culpa, né? Ela trabalha com responsabilidade, né? Então, existem pilares. Buscar observar a necessidade da vítima é o primeiro, são necessidades da vítima. O segundo seria a autorresponsabilidade do infrator, né? Mostrar para ele que ele é responsável pelo dano, né? Também tem e daí o terceiro seria o engajamento, que assim, se as pessoas não querem participar desse ciclo restaurativo, ele não é feito simplesmente, né? Ele precisa de disponibilidade das pessoas que estejam, né, querendo fazer o ciclo restaurativo. Então, seria mais ou menos esse. Mas, assim, o objetivo seria reparar, né? E não a punição. Então, ali na restaurativa, a gente não tem pena. Porque no momento em que aplica a restaurativa, a gente está pensando numa solução de conflito, né? Então, não em penalizar, no caso. E em que casos, quando a gente fala, né, da justiça restaurativa, ela é aplicada? A gente tem como exemplificar, então, em que casos, né, na área penal, mas em que casos que isso acontece? Então, por exemplo, quando existe algum tipo de... O processo, ele deve acontecer, né? O processo crime, ele não é parado. Então, nesse momento, se as partes optam, né, e elas têm esse direito de optar, dependendo, é claro, do caso, de realizar esse ciclo restaurativo, o processo suspenso e ele é feito. Então, seria mais ou menos nesse sentido. Agora, se a pessoa não tem a intenção alguma de reparar o que fez, aí não tem o que fazer, não tem como aplicar esse tipo de situação. E aí acontece a justiça tradicional, né? A retributiva e tudo mais. Certo, doutora? Então, daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente volta para falar um pouco mais sobre essa questão da justiça restaurativa e também sobre a conciliação. Se existe alguma diferença entre essas duas, né, esses dois temas. E vamos falar também sobre o trabalho da Comissão de Direito, do Direito Sistêmico e Justiça Restaurativa, ou ao contrário, da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico aqui da subseção, para falar um pouquinho sobre o trabalho, as reuniões e como também quem tiver interesse pode fazer parte neste momento. Daqui a pouquinho a gente retorna. Estamos de volta com o programa OAB na TV, o nosso último bloco, e agora a gente vai falar um pouquinho também sobre as diferenças. Já falamos sobre o direito sistêmico, a justiça restaurativa, mas ainda há uma confusão também quando a gente fala na questão da conciliação e a justiça restaurativa. Por isso, a nossa convidada, a doutora Ana Flávia da Silveira, que é presidente da Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico aqui da subseção, vai explicar para a gente então a diferença entre justiça restaurativa e conciliação. Existem diferenças, doutora? A justiça restaurativa, ela é gênero, né? Então, dentro dela, existe uma conciliação restaurativa. Existe, é verdade. Mas a justiça restaurativa, por exemplo, ela não tem nada a ver com a conciliação tradicional, né? Aquilo que a gente faz em 10 minutos, por exemplo, numa audiência ou dentro de um processo, né? Então, é claro, existe a conciliação dentro da restaurativa, porque é o objetivo, né, afinal. Mas ela não vem, ela se distingue nesse momento em que a gente não pode confundir
que ela pode acontecer, por exemplo, dentro de um processo nessas formas tradicionais que acontecem, né? Que já acontecem. Existem muitas dúvidas em relação a isso também, né? Porque a gente tem também outras nomenclaturas, existem os formatos de mediação, arbitragem, conciliação. Então, são, pelo que, né, a gente compreende aqui durante essa entrevista, são assuntos que se complementam, se completam, mas não devem ser confundidos, né? Exatamente. E a gente tem aqui, então, em Itajaí, a Comissão de Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico, ela é recente, né? Ela é nova, essa comissão, né? Sim, ela é nova, sim. Então, ela é a primeira do Brasil com a temática, né? Justiça Restaurativa e Direito Sistêmico. Ela foi criada há pouquíssimo tempo. E ela é a segunda comissão de subseção, né? Com a temática Direito Sistêmico. E aí a terceira do Brasil. Porque no Brasil já tinha direito sistêmico, mas justiça restaurativa e direito sistêmico foi a primeira do Brasil, inclusive. Até porque, como a gente conversou desde o início aqui da nossa entrevista, é um tema que já se discute há algumas décadas, mais aqui no Brasil, 2016, 2004, né, outra. Então, também a gente sabe que a questão de justiça também não é uma coisa que se caminha a passos tão rápidos, né? Tudo é uma adaptação. Exatamente. Você tem a justiça tradicional, agora você tem essa possibilidade de justiça restaurativa, né? Então, até as pessoas terem conhecimento de como funciona. Nosso papel hoje aqui é estar esclarecendo isso, mas até ter conhecimento, realmente chegar ao grande público, demora um pouco, né, doutora? Exatamente, com certeza. E como que está funcionando agora, então, o trabalho da comissão? A gente também está em meio à pandemia e o trabalho também acaba ficando um pouquinho com mais dificuldades, mas está acontecendo, existem reuniões, os advogados estão se encontrando para fazer esses debates? No ano de 2019, a gente ainda conseguiu fazer alguns eventos, né, para falar um pouco sobre isso, né, até porque, como é novo, tem muita gente em dúvida ainda, né, sobre o que é, o que não é, como é que faz, onde é que coloca isso. Tem gente que acha que é besteira também, e tá tudo bem, não tem problema. E só que assim, a pandemia dificultou um pouco o nosso trabalho muito. Em 2019, assim que a gente fez, que começou os trabalhos da comissão, a gente conseguiu fazer os eventos, né, como eu falei, mas a gente fez algumas parcerias com outras comissões daqui da subseção. Então, teve, por exemplo, a OAB Vai à Escola, que é uma das comissões, a gente conseguiu também implementar algumas ideias. Então, eu até ia nas escolas junto com outros colegas, e eles falavam, né, de diversas matérias, e eu peguei a parte de falar de direito constitucional e de direitos humanos, e aí eu conseguia colocar uma ideiazinha aí no meio disso tudo sobre a justiça restaurativa, né, humanizando, assim, né, uma ideia de humanizar a justiça aí nesse sentido, e aí foi uma coisa que a gente conseguiu dar um pouquinho de destaque na ideia, né, fazer entender alguma coisa ainda nas escolas. Só que a gente ainda tinha muita vontade de, por exemplo, fazer um círculo restaurativo ali dentro das escolas, com alguma situação que possa ter acontecido, porque já veio relatos para a gente, né, de jovens que precisavam até ser ouvidos, e a gente gostaria dessa experiência, né? Estávamos super empolgados, mas veio a pandemia e não deu certo. Outra coisa, a gente também estava junto com a Comissão de Direito Constitucional, que ia acontecer um grande evento também na OAB de Itajaí. Então, várias coisas a gente começou a pensar e colocar o nome da comissão, né, para essa nova ideia, mas não deu certo. Só que a gente ainda continua fazendo, por exemplo, as reuniões online. A gente vai ter uma reunião agora, dia 18, e ali a gente decidiu que, nós da organização, a gente decidiu que ia, por exemplo, começar a falar um pouquinho sobre o conceito mesmo de restaurativa, de direito sistêmico, para a gente se inteirar e estudar um pouco mais. Né? A gente não gosta de fazer muito comissão como algo de grupo de estudos, né? Não é essa a ideia, a gente gostaria de fazer mais, mas no momento que a gente vive é o que dá para fazer. Então, até estendo o convite, dia 18, às 9 da manhã, é online também a nossa reunião. Quem quiser fazer parte da comissão também tem a possibilidade, né, de entrar em contato com a secretaria aqui da subseção, até mesmo para
dar corpo a essa comissão, né? E quando a gente fala, a gente comenta, ainda está tudo muito recente, a justiça até mesmo no Estado e no Brasil está caminhando para isso, também não é uma coisa que é implantada de uma hora para outra. Com certeza existem muitas dificuldades, muitas demandas e que devem ser debatidas. E o trabalho da comissão da subseção é exatamente esse também, trazer as propostas, os projetos, as dificuldades para que a comissão também possa apresentar soluções para o judiciário, né, doutora? É assim que se busca também melhorias no acesso à justiça para essa área, né? Sim, exatamente. É a ideia, com certeza. Perfeito. E, com certeza, também muitas pessoas perguntam se existe uma especialização para o advogado fazer para atuar nessa área, né? Existe algo necessário, alguma especialização? Pois é, então, existe sim essa dúvida, mas, na verdade, o advogado ele não tem muito o que fazer nessa situação. Vamos só falar da ideia da justiça restaurativa, né? O advogado, ele não precisa fazer nenhuma formação, até porque, na verdade, ele não participa, né, de todo esse procedimento ali dentro do ciclo restaurativo e tudo mais. Então, não precisa o advogado ali na justiça restaurativa, né? Mas, e outra coisa também no direito sistêmico, a gente tem que entender que também existe pessoas, advogados, que têm o curso e tudo mais, capacitação para ser constelador. Então, a gente tem que entender que no momento em que a pessoa está fazendo a constelação, ela não pode estar atuando como advogado. São coisas diferentes, são capacitações diferentes e não pode ser confundida. Né? Ou você chama um outro colega para advogar naquele caso, ou você constela. Né? Os dois não pode acontecer. Então, assim, é muito interessante ter o conhecimento aí do direito sistêmico, das constelações, né, na hora aí de fazer um atendimento, mas no momento em que você for fazer um atendimento como advogado, que você seja só advogado, não constelador, né, para não confundir os papéis. Então, é só essa questão, porque tem muita gente com formação, né, em constelação, precisa ser distinguida nessa parte. E a restaurativa, eu imagino que o advogado não tenha que fazer nada. Pode muito bem aconselhar, né, que seria interessante participar desse núcleo e tudo mais, desse ciclo restaurativo, mas não precisa de uma formação acadêmica e tudo mais, não precisa. A gente consegue, de uma forma rápida, explicar as principais demandas dessas áreas neste momento, né, tanto extrajudicial ou judicial também? É que os dois assuntos, né, de restaurativa e sistêmico, seria voltado para relações, né, interpessoais e tudo mais. Então, a maioria dos casos é violência doméstica, né, e criança e adolescente também. E aí a gente vai para casos da área da família, que sempre tem, é muito comum, né, divórcios e tudo mais, sempre nessas áreas que são as maiores demandas. Mas ali na justiça restaurativa, eu imagino que a violência doméstica seja uma das maiores. Perfeito. Doutora, a gente quer agradecer a sua participação aqui no programa OAB na TV. Certamente a gente vai ter outras oportunidades para falar mais, né? Com certeza a gente deu uma breve pincelada em tudo isso, porque é um assunto bem amplo. Se tem mais alguma informação também a repassar, fique à vontade. A gente tem esse espaço aqui no programa e desde já eu agradeço também a sua participação. Muito obrigada pelo convite. E seria isso, eu convidei para participar da nossa reunião e também quem tiver interesse em fazer parte. Tem pessoas também que não são advogados e fazem parte da nossa comissão também. Então, são muito bem-vindos para contribuir, para acrescentar também na temática e no assunto. Muito obrigada. Obrigada a você. Bom trabalho. O programa OAB na TV, então, de hoje falou sobre justiça restaurativa e direito sistêmico. Essa entrevista, além de ser transmitida aqui na TV Câmara, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 10 horas da noite, também essa entrevista fica disponível no nosso canal do YouTube da OAB Subseção Itajaí, no nosso Facebook e também no nosso Instagram. Muito obrigada a todos por estarem aqui conosco e até a próxima semana.